e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Verso 9 e último: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Amém? Amém. Já conhecia esse trecho na palavra de Deus? Texto conhecido, né, irmãos? Bastante conhecido. E eu tenho falado aqui sobre uma temática a respeito de que nós devemos acender a chama no altar do nosso coração. Já tenho falado isso aqui já há alguns meses, talvez. Todas as vezes, pelo menos, que tem me dado ou me oportunizado de ministrar a palavra, eu tenho falado a respeito disso. Porque eu entendo, querido, que em tempos de dificuldade, em tempos de crise, apesar da crise, nós precisamos continuar queimando a chama do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Que alívio. Eu achei que era só eu que pensava assim. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. E eu quero que vocês dêem um amém forte, né, irmão? Porque está calor, pressão fica baixa, né? Dá vontade de dar uma dormidinha. Vocês dão um amém mais forte, que eu sei que vocês estão acordados comigo aqui, em nome de Jesus. Eu tenho falado praticamente quase todas as vezes que tenho me oportunizado a ministrar a palavra a respeito da crise naquilo que se diz igreja evangélica no Brasil. Porque é uma igreja, na verdade, que não tem transformado, que não tem impactado a sua sociedade, a sua realidade e a sua comunidade. A preocupação é outra. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa temática, querido, porque na verdade a crise naquilo que se diz respeito a evangélicos se dá no baixo compromisso do povo que se chama cristão. A nossa vida devocional, ela é muito pequenininha. Como diz na gíria, né? Mal dá para o gasto. Nosso compromisso com a palavra é pequeno. Hoje o que se vê é algo, ou pessoas que correm atrás de sua bênção. Eu quero ser muito abençoado, então eu corro, faço aí verdadeiras romarias atrás da minha bênção. Vou para a última moda, vou para novos métodos ou modelos, etc e tal. E parece que isso é o que tem sido a moda, o que tem se falado constantemente. Vamos dar continuidade, em nome de Jesus. Com som ou sem som, nós vamos lá. E na verdade, queridos, o que, pelo menos na minha ótica, na minha visão, e creio isso que não é somente a minha ótica ou minha visão, mas aquilo que procede da parte de Deus, é que a cruz de Cristo, a mensagem da salvação, a mensagem de um quebrantamento, de um arrependimento de pecados, olha, isso não, porque isso não dá ibope, isso as pessoas não gostam. Falou de cruz, cruz lembra morte, morte de Deus me livre. Nossa, bate na madeira aí, ó, isola, nada de morte. Jesus é vida, pois é, mas o evangelho contém cruz. Amém, querido? Amém? O evangelho tem cruz. Quer eu queira, quer eu não queira, ele ainda tem uma cruz. Se alguém quiser me acompanhar, o que disse Jesus? Negue-se a si mesmo. Essa é a palavra. E tome uma cruz de isopor, de papelão. Não é isso. E é por isso que o Senhor, através de seu Espírito Santo, tem inquietado minha alma, porque eu entendo, querido, que é chegado um tempo de nós, como igreja de Jesus, em Porto Alegre, no Brasil, entendermos que nós precisamos organizar o nosso coração, o nosso altar, aonde o Senhor reina, aonde realmente queima a chama do seu Espírito, em nome de Jesus.
Eu como crente, você como cristão, você não pode fazer uma parceria entre um pouquinho do capeta e um pouquinho de Jesus. Não. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não tem. Eu não posso fazer sociedade com as coisas do mundo. Eu preciso me manter firme, totalmente firme no plano, no propósito e na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E quando eu falo, e quero falar essa noite sobre isso, a necessidade de organizar o nosso altar, porque às vezes as coisas com Deus, elas são, de nossa parte, bastante bagunçadas. Eu lembro-me das tardes de louvor na minha igreja. Meu Deus, era um Deus me acuda aquilo. Porque os irmãozinhos pegavam o microfone e diziam a primeira palavra: irmãos, eu não sei cantar, não ensaiei, meu violão arrebentou 2 cordas, mas é para Jesus, então eu estou aqui. Irmão, vai para casa. que tu não sabe cantar, teu violão arrebentou a corda, tu não ensaiou, querido, então não canta, vai cuidar, sei lá, de outra coisa, né? Vai fazer pastel, vai, sei lá, ser diácono lá, vai cuidar da portaria, faz alguma coisa, mas não canta, irmão. Se Deus não te chamou para isso, não faz isso. Mas é como é para Jesus? Então vamos lá, de qualquer jeito. O que era bom na tarde de louvor era comer depois um pão com presunto e queijo e um refrizinho. Isso era bom. Vocês não viveram essas fases aí, irmãos? Viveram ou não viveram? Só a nossa igreja fazia isso, vocês nunca fizeram essas coisas, né? Vocês não me enganam não, vocês fizeram também. Isso é uma tradição nossa. Como é que não ia ter tarde de louvor naquela época, né? E eu me lembro disso. Agora, quando eu olho para o texto de 1 Reis, capítulo 10, parece-me, aos meus olhos, algo muito diferente. Muito diferente. Um reino totalmente organizado, um reino com tudo em ordem. Este tempo em que está acontecendo o contexto histórico do que está passando aqui, foi o momento, o ápice de Israel, em termos de prosperidade, em termos de riqueza, em termos de fama para todas as demais nações sobre a face da terra. A que fez uma rainha de Sabá, de longe, lá nos confins da terra, foi lá ver o que acontece em Israel. Porque o que isso significa? Qual é o paralelo que eu posso fazer daquela época de Salomão para os dias de hoje? Querido, Deus, Ele tem as coisas em ordem. Amém? Esse texto aqui, na verdade, não é para bonito, para dizer que Salomão foi um homem extremamente sábio no seu tempo. Ele tem uma verdade espiritual para a minha vida e para a sua vida também. Deus tem nos chamado, porque nós somos hoje o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, e Ele tem nos chamado a um concerto, a nós nos organizarmos como servos e servas de Deus, a nós temos o nosso altar queimando no coração, com compromissos sinceros e verdadeiros diante dEle. Amém, querido? Não é para bonito. Era muito legal o que acontecia lá em Israel. Não, Deus tem nos chamado a uma vida sincera, a organizarmos o nosso altar em nome do Senhor Jesus. E a primeira grande verdade, ao olhar esse texto aqui, querido, é que muitas vezes nós somos provados para ser aprovados. Releia comigo aqui, no verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo, está aqui o texto. Mas de que jeito? Com perguntas difíceis. No verso 3 a resposta é que Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Uma mulher, uma rainha pagã, vai lá experimentar o ungido do Senhor, o rei, com perguntas difíceis. Olha aqui para mim, querido, por favor. Você aí, né? 2016, vamos voltar para 2016. Quando você vai falar do amor de Deus para alguém, quando você vai falar que você é um cristão, que você é membro de uma igreja, que você é batizado, ou que você frequenta uma igreja regularmente, quais são as perguntas que fazem para você? Quem é Jesus? Nunca ouvi falar. Não é. A pergunta é o seguinte: você dá dízimo? É assim ou não é? Tá, e me diga uma coisa. Aí vem a outra pergunta, a segunda. Tá, o Senhor repudia o incesto. Com quem casou então os filhos de Adão? E agora? Pergunta difícil, né? E agora? E começa uma série de perguntas. As pessoas já que sabem que Jesus
Ele veio, Ele habitou entre nós e Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Inclusive o próprio Roberto Carlos diz isso: Jesus Cristo, eu estou aqui. Um homem pagão, não é assim? Acontece que é chegado um tempo, querido, que as perguntas que as pessoas estão nos fazendo são perguntas difíceis. Agora eu te pergunto: quem é a igreja? É esse templo aqui? Essa construção? Não, eu e você. Nós somos a igreja de Jesus, amém? E Deus tem nos chamado para dar bons testemunhos. Ouço das pessoas dizer: olha, a religião é causa de guerra. Olha o Estado Islâmico lá, não é a religião? E até às vezes eu concordo, isso é verdade. A religião tinha um propósito inicial com Jesus, se deturpou. O que Jesus nos chama hoje é relacionamento e intimidade com Ele. Amém, glória a Deus. Porque religião todo mundo tem uma, às vezes até duas, né? Dependendo do seu sincretismo aí, né? E não há problema em ter duas. Agora, ter Jesus é um só, não há dois Jesuses, amém? Querido, nós precisamos entender que nós precisamos testemunhar com a nossa vida, porque nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Eu lembro-me logo que estava convertido, mas assumido mesmo, porque nasci em lar cristão, mas a gente vai se converter depois, na verdade, né? E estava lá assumidaço: agora eu sou de Jesus, e eu sou dele e ele é meu, né? E eu lembro-me de um dia, estava trabalhando, voltava de uma viagem de ônibus, um ônibus ruim, sem ar-condicionado, lá em Foz do Iguaçu, 42 graus, estava marcando no termômetro, a sensação térmica acho que era uns 50, estava todo mundo derretendo dentro daquele ônibus. Nós saímos voltando para o Rio Grande do Sul. Lembro-me que todo mundo saiu com fome, todo mundo desesperado, louco para tomar água, alguma coisa, né? E o ônibus não tinha nada dessas coisas. Parou no primeiro boteco, acho que tinha lá, né? Aquele povo desceu, né? Eram uns 30 e poucos. Desceu correndo, todo mundo desesperado: água. E o cara dizia: não tem nada. A única coisa que nós temos gelada aqui é cerveja. Todo mundo: vamos tomar cerveja então, feito. E eu, louco de sede, vou tomar a minha também. Quando eu fui abrir a minha latinha, o outro olhou para mim: mas você não é crente? Meu Deus do céu, sou. E agora? O que eu faço? Mas eu não vou tomar por tua causa. Não, pode tomar, o problema é teu, tu te vira. Esse Jesus, que péssimo testemunho que eu estou dando aqui. Está errado esse negócio. Esse negócio não está certo não, Jesus. Que testemunho é esse que eu estou dando aqui? Estava eu sempre quietinho no meu banquinho, viajando, mas ele sabia que eu era crente. Sabe, querido, aquilo tocou meu coração profundamente. Isso foi lá no ano 97, se não me engano. Tocou meu coração, porque eu estava ainda naquele processo de conversão, e meu coração se partiu, porque eu escandalizei o nome de Jesus. Eu coloquei o nome do Senhor em vão naquele dia, porque as pessoas me viram dando um péssimo testemunho, com uma lata de cerveja na mão. Só que a minha pergunta, esse tempo passou, o Senhor, creio que Ele me perdoou naqueles dias, porque estava me ensinando o seu caminho ainda. Mas a minha pergunta é hoje para você, querido: quando você está sozinho, o que você faz? Não precisa responder. Quando você está lá no seu trabalho, como é que você testemunha a respeito do Senhor? Você glorifica o Senhor ou você envergonha o nome do Senhor? Ninguém está vendo. Será? Infelizmente, quando eu falo de uma crise evangélica, porque hoje nós temos igreja que aceita suborno. Nós vimos na televisão isso acontecer. Nós vemos pessoas envolvidas em escândalos e são crentes, estão em escândalo. Estamos presenciando um péssimo testemunho. É crente, cuidado que crente não paga. Já ouvi esse tipo de frase? Eu já cansei de ouvir, a ponto que eu não pude nem comprar uma vez um produto por causa dessa fama horrível. Não pude. Que igreja é essa que nós estamos então vivendo? A pergunta, querido, não é para os outros, mas é para mim e é para você. Como tem sido o meu testemunho? E talvez aí vai ser a explicação pela qual o nosso altar, talvez ele anda meio bagunçado, meio desorganizado, e quem sabe até mesmo em ruínas.
Talvez seja esse o motivo pela qual, querido, eu e você talvez enfrentamos lutas, adversidades que parecem insolúveis, parecem tão difíceis passar por ela. Talvez seja, não estou afirmando categoricamente, mas por que será que meu casamento não é uma bênção? Por que será que meus filhos não estão na bênção? Por que será que os meus negócios dão errado? Aí eu pergunto, qual é o compromisso que você tem com Deus, para que Ele tenha compromisso com você? Qual é o compromisso que Deus tem comigo e o meu compromisso com Ele? Como é que fica? Eu preciso parar e pensar sobre isso, querido. Nós muitas vezes andamos perturbados, inquietos, passamos um dia no agito, na correria, e ficamos lá perguntando: Deus, por favor me ajude nisso, me ajude naquilo. Quando eu tenho que entender, querido, que este reino aqui de Israel era um modelo, é uma palavra profética para os meus dias, para a minha vida, para a sua vida, de como Deus quer que você seja, porque Lucas capítulo 17, no versículo 21 disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Como é que está esse reino? Como é que está a organização deste reino de Deus? Segundo lugar, uma palavra para que nós organizemos o nosso altar. Se você parar e prestar atenção aqui, querido, você vai ver alguns detalhes organizacionais deste reino que chamaram a atenção de Rainha de Sabá, que despertou a curiosidade dela, a ponto dela sair lá dos confins da terra, uma região longe de Israel, para ver e ouvir o que passava em Israel. E aqui nós vamos ver 6, pelo menos, detalhes organizacionais que eu e você, como servos e servas de Deus, precisamos ter em nossa vida, em nome de Jesus, para que quem sabe ainda hoje outras rainhas de Sabá venham nos perguntar, e venham olhar, e venham ver como é o nosso proceder diário, e nós assim possamos dar testemunho realmente verdadeiros, crentes, em nome de Jesus, para que possamos impactar ainda a nossa cidade, para que possamos impressionar e deixar pessoas fora de si, como foi o caso de Rainha de Sabá, ao ver os detalhes da organização do reino de Israel. São verdades espirituais, 6 detalhes aqui, querido, na organização do reino. Primeiro deles, a sabedoria, diz no versículo 4, leia aí, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria, diga assim comigo, sabedoria, primeiro detalhe organizacional de um servo e serva de Deus: eu preciso ter sabedoria, em nome de Jesus, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa por aqui, começa a temer a Deus. A sabedoria se dá, mas ela tem um princípio: temer a Deus, reverência. Olha só o que diz esse texto, que se você quiser anotar, Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, diz assim, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Para manifestarmos o reino de Deus, é necessário vivermos em sabedoria, no temor, na piedade, conforme diz a palavra do Senhor. Segundo detalhe da organização deste reino, que impressionou a rainha de Sabá, e que deve impressionar ainda hoje este mundo aí fora. Olha o que diz o texto no verso 4: vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Segundo detalhe foi a casa que foi edificada. E a Bíblia diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Posso ouvir um amém para isso? Aonde você está edificando sua casa, querido? Porque de igual modo, Jesus, terminando o sermão da montanha, quando ele estava proferindo essa palavra aqui, que bem-aventurado, ou o reino de Deus é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, e vem ventos e vem chuvas, dá de ímpeto contra ela, ela não se mexe, ela fica inabalável, como nós acabamos de cantar aqui. Mas também há o outro homem que edificou a sua casa sobre a areia,
Talvez por fora elas fossem até iguais. Quem sabe fossem até iguais. Sei lá, um sobradão, 2 pisos, né, com piscina no fundo. Maravilha, nesse calor, né, irmão? Churrasqueirinha, porque tem que sair uma fumacinha nos domingos, né? Isso é normal, né? Tem que sair, né? Só tem um detalhe que difere tudo de uma casa para outra: lá embaixo, onde ninguém está vendo, onde ninguém enxerga. Eu posso olhar para algumas coisas aí fora hoje, meu irmão, e me impressionar. Estou como fora de mim, que loucura, que tremendo. A pergunta é: aonde está edificado? É na rocha Jesus ou é sobre areia? Porque vai vir um vento, vai vir um temporal. E se for na areia, meu irmão, bateu e murchou e caiu. Ué, cadê o pregador fulano de tal, aquele que bombava? Pois é, caiu. E o cicano, aquele lá que fazia sinais, prodígios e milagres, tinha até câncer com a mão, morreu. Lembra desse programa que tinha na televisão? Morreu, ela morreu para ele. Casa edificada na areia não subsiste. Casa edificada na rocha é que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Aleluia, aleluia. A igreja hoje perece, ela está em crise porque falta palavra, falta conhecimento da palavra. Como eu falei anteriormente, a gente corre atrás da bênção, a gente quer a bênção, mas Deus quer nos edificar na sua palavra. A vida precisa estar baseado na palavra de Deus, a rocha, Jesus Cristo. Terceiro detalhe organizacional de um servo e uma serva de Deus. Olha lá no versículo 5. Depois da casa que edificara, e a comida de sua mesa. Que interessante isso. Até a comida impressionou a rainha de Sabá. E aqui eu aprendo um terceiro detalhe na organização do reino, porque Jesus estava pregando a uma mulher samaritana, e os seus discípulos viram aquela cena. Ela se ausentou, e eles trouxeram, dito o texto bíblico, comida para Jesus. Come, Rabi. E ele diz: eu tenho uma outra comida. Como eles eram mais lentos para entender, alguém trouxe comida para Jesus. E ele diz, então, afirma isso em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós estamos aqui num contraste tremendo. Discípulos, homens de Deus, seguidores de Jesus, mas eles estão preocupados com a comida, essa aqui, física. E Jesus fala de uma outra comida. Será que alguém trouxe e a gente nem viu? Alguém trouxe e a gente não percebeu. Ele já comeu. Não é essa comida que eu estou falando para vocês. Jesus estava fitando os olhos no celestial, no reino, no espírito, e os homens estavam fitando os olhos no carnal, no natural, no plano físico. Olha que diferença. Me parece muito semelhante à igreja atual. Enquanto o Senhor Ele nos tem separados para nós uma coroa de vida eterna, nós estamos preocupados e procurando uma coroa corruptível, fama, riqueza, dinheiro e etc e tal. A minha pergunta, querido, para mim e para você é: você ainda tem vontade de realizar a vontade de Deus? Ou isso já está, quem sabe, amortecido no seu coração? Você ainda deseja realizar alguma coisa para o Senhor? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, querido, com fome, não de comida, isso você fez em casa, certamente, mas fome de Deus, um desejo por Deus. Senhor, eu queria muito que o Senhor falasse comigo essa noite. Como eu gostaria de ouvir a tua voz falando ao meu coração. Pois então, querido, abra bem os teus ouvidos, porque eu não estou falando uma palavra minha, mas estou falando aqui a palavra que é do Senhor, para mim e para você. Amém? Então, querido, preste atenção, porque se tem uma coisa que sacia a minha e a tua fome, é fazer a vontade do Pai, é estar no centro da sua vontade. Isso dá uma satisfação, uma alegria, uma plenitude na alma tremenda, gloriosa. É verdade ou não é, querido? Quantos já se sentiram no centro da vontade de Deus aí? Levanta a mão. Tem muita mão aí baixada aí, mas Deus vai botar você lá no centro da vontade dele, e você vai ver um gozo, uma alegria, uma paz que excede o entendimento, o raciocínio, por estar no centro da sua vontade. É uma satisfação muito grande, querido. Quarto detalhe organizacional do reino. Olha só que interessante.
versículo 5. Falamos da comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais. O lugar dos seus oficiais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Paulo afirmou isso ao escrever a sua carta à igreja de Éfeso. Qual é o meu e o seu lugar? Qual é o nosso posicionamento? Por que eu digo isso, querido? Porque neste tempo de crises e muitos ventos de doutrina, parece que nós somos impelidos, jogados para um lado e para o outro. Alguém está com a verdade, vou correr para cá. Alguém está com a verdade, corro para lá. Afinal, a verdade é com quem? Cada um tem a sua verdade, disse alguém com muita sabedoria. Acho que não, ele se enganou perfeitamente. Porque a Bíblia é clara: conhecereis a verdade vos libertará. Então todo mundo tem a sua verdade? Não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É diferente. A verdade é uma coisa só. Aliás, é alguém, é um só, é Cristo Senhor. Não há outra verdade. Como você se posiciona diante disso? Mas pastor, se eu não tiver aquele jogo de cintura, aquele jeitinho brasileiro para lidar com as coisas, eu perco oportunidades. Então perca. Porque o que impressiona lá fora, querido, é o testemunho e o nosso posicionamento diante das situações. É isso. O que as pessoas não querem, ou aliás, já estão cansadas de ver, é alguém dizer: eu não sabia de nada, mas aconteceu debaixo das suas barbas. Mas eu não vi. Talvez nós já estamos cansados de ouvir isso. Não, mas isso faz parte, isso é coisa de político. E eu e você? Não, eu vi e estou denunciando, em nome de Jesus. O negócio está errado, tem que mudar. Seja posicionado, porque o lugar dos oficiais aqui, querido, é que deixou aquela mulher fora de si, a rainha de Sabá. Ficou impressionado de ver o lugar dos seus oficiais. E aqui um quinto detalhe organizacional. E eu vou usar aqui, na verdade, o texto da NVI, porque lá ele soma esse detalhe. O lugar dos seus oficiais, no versículo 5: o serviço dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros. Na NVI diz que criados e copeiros todos uniformizados. É isso sim que está descrito na NVI. O que isso significa? Olha para mim, olha para você agora. Essa palavra é para mim e para você. Querido, nós todos temos um chamado divino. Todos nós fomos chamados para o serviço do Senhor. Todos foram chamados. E eu não estou falando aqui de cargos de ministério. Eu não sou pastor, não sou missionário, eu não sou diácono, não sou presbítero. Não estou falando de cargos, de funções ministeriais. Eu estou falando de chamada divina, de ir de pregar o evangelho. Isso é para todos, viu, irmãos? Isso é para todos, não é para alguns, uma classe exclusiva. Alguém que puder, faz esse favor para mim, né? Se vocês puderem ir. Não, é um ide, é um imperativo do Senhor para mim e para você. Nós temos uma chamada ministerial, e quando nós não compreendemos a nossa chamada, ficamos que parece que vagando, ficamos perdidos. Interessante isso. Você tem cumprido a chamada do Senhor? Você está a serviço do Senhor? Porque até, querido, olha só que interessante isso aqui, né? Porque copeiros, né, e criados estavam à disposição. Eles deviam estar sempre postos à disposição do rei. Essa era a função deles lá no passado. Pois bem, querido, há muita gente talentosa, mas está indisponível. Igual aquele status no celular: indisponível, ocupado. Onde é que ele está afinal? Não sei. No reino não está, em algum lugar ele anda, mas ele não está disponível. Amado, olha aqui para mim, querido. Você tem um talento de Deus aí, sabia? Você é talentoso, amado. Todos vocês, todos. Uma pesquisa nos Estados Unidos diz que uma pessoa nasce com aproximadamente 500 talentos, habilidades naturais. Tem gente que sabe fazer uma comida assim, né, irmão? Tipo, nossa, que delícia. Aí o outro irmão não sabe nem fritar um ovo. Não é dom dele, não é o talento. Fazer o quê, né? E por que Deus te deu esses talentos naturais, querido? Para que você possa cumprir a missão de Jesus, para que você esteja disponível para o Senhor. Você é querido porque o Senhor quer que você seja querido com o povo dele. Aleluia. Você sabe varrer bem? Quem sabe vai pintar uma oportunidade para você ser um diácono na presença de Jesus. Cumpra o chamado, cumpra o ministério,
Mas é interessante que esses homens estavam uniformizados, ou com as suas vestes. E aqui eu entendo uma outra passagem lá de Isaías, que o Senhor, Ele tira de nós o espírito angustiado e nos dá o quê? Vestes de quê? De louvor. Aleluia. É por isso que eu creio que louvor não é canção, querido. Mas é muito tempo que a gente canta aqui na Betel, aqui, hein? Puxa vida. Não é reclamação, eu canto até mais, muito mais do que isso, mas não é isso. Olha o detalhe. Deus não tem nos chamado a cantar, Deus tem nos chamado a louvar o seu nome. É diferente. E eu posso fazer isso sentado, posso fazer isso de pé, posso fazer isso meditando no Senhor, glorificando o seu nome no meu coração. Posso fazer isso de N formas. Porque quem sabe você não sabe cantar. Talvez você não cante, não tem problema. Mas Deus quer que você tire esse espírito angustiado de você e quer lhe dar vestes de louvor, em nome de Jesus. Mas tu não sabe a minha dor. Olha, não sei mesmo, mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Aleluia. Tem gente que parece que faz 30 dias está lá no chororô, não sai daquele chororô. Amado, essa noite Deus quer te dar vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. E aqui eu encerro, querido, esse detalhe organizacional. Não é a mensagem. Tem muita coisa pela frente ainda. Vocês estão me engolindo mais um pouquinho. Sexto detalhe organizacional do reino. Olha que impressionou essa mulher. Lá no versículo 5 diz o quê? Que ela viu todos os seus oficiais, os trajes deles, os copeiros, e por último, o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Então ficou como fora de si. Nós sabemos que aquele período dos holocaustos já é passado. O holocausto, o sacrifício atual, querido, é a minha e a tua adoração. Meu amado, isso impressiona as pessoas. Sabe, queridos, e aqui há algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu quero falar uma coisa para vocês também, né? Para nós todos e para vocês também que estão nos visitando aqui. Lembro-me de que muitas pessoas dizem: nós temos que formatar um culto para que aquela pessoa que não é crente, ele possa receber e entender. Mas eu tenho compreendido, quando eu olho para a palavra do Senhor, que se tem uma coisa que deixa as pessoas extasiadas na presença de Deus, é quando elas veem a adoração do povo de Deus. Veja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o que aconteceu lá naquele lugar? Eles formataram todo um culto para cair na graça do povo? Não fizeram isso. Ninguém formatou nada. Havia uma simplicidade, mas havia uma presença tremenda do Espírito. Sabe por que o Espírito estava lá? Porque havia adoração. Aleluia. Eu não preciso inventar nada, eu só tenho que adorar a Deus como igreja. E deixa que o Senhor, através do seu Espírito, Ele vai convencendo o meu coração e o coração de cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa obra não é minha, essa obra é dele, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que age. Aleluia. Eu não preciso formatar nada. Eu só preciso ter uma adoração real e verdadeira. Aleluia. E amado, a adoração não é quando a coisa está boa. O Senhor nos chamou como sacerdotes, de que nós devemos manter a chama do altar sempre acesa. Mas eu estou num temporal aí tremendo, estou no vento. Mantenha a chama acesa do altar do teu coração, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque isso testifica. O vizinho vai olhar: puxa vida, olha o que aconteceu lá com o vizinho. Rapaz, isso que é crente. Olha só o jeito dele. Olha, perdeu o negócio, foi um fracasso. Mas tu viu que interessante, que mesmo assim ele estava cantando uns louvores lá que eu não entendo nada, estava cantando, e depois pegou a turma dele e foi para a igreja. Eles não, que interessante, né? Mas eu não ia mais. Mas essa adoração começa a impactar a vida dele. Sabe por quê? Sabe qual é o resultado dessa organização na nossa própria vida? Aqui está o nosso terceiro tópico aqui dessa noite. Sabe qual é, querido? Olha o que diz o versículo 6. Disse ao rei, a rainha de Sabá, ela ficou fora de si: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos.
Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, e a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Sabe qual é o resultado quando a nossa vida está organizada do jeito de Deus? Sabe o que acontece, querido? Você começa a testemunhar com a sua vida. Quando o mundo lá fora começar a ver em mim e ver na sua vida a maneira como você é organizado diante de Deus, a maneira como você é comprometido diante do Senhor, eles vão ficar como fora de si, vão ficar extasiados, vão dizer assim: eu quero isso para mim também. Eu quero essa vida aí para mim também. Sabe por quê, querido? Porque lá fora estão se, sei lá, pregando, ou alguém está afirmando que se tu vier para Jesus, tu vai ter um carro zerado do ano. E se tu vier para Jesus, Ele vai te dar uma casa na praia, uma no Montserrat, outra no Moinhos de Vento, um lugar aí mais chique aí, não sei, acho que é esses aí, né? Bela Vista, né? Porque agora você vai para Jesus e tudo acontece. Parece aquele Organizações Tabajara. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Sabe o que acontece, querido? Quando nós começamos a organizar o nosso altar e testificar com a vida, é que você não é rico, mas é agradecido a Deus por tudo que tu tens. Essa é a diferença. E as pessoas começam a olhar para isso. Você não tem tudo que você gostaria de ter, mas tudo que você tem, você agradece, você louva, você retribui glórias ao nome do Senhor. É isso que faz a diferença. É isso. É você ter problema como eu, ficar doente, que nem eu fico também, se faltar dinheiro, como acontece comigo também, mas é saber que nosso Deus, Ele supre. E como nós cantamos, eu confio em Ti. Não é isso que vai deixar a minha fé abalada. Não vai. Negativo. Eu quero concluir por aqui, querido, porque o ápice dessa mensagem, na verdade, a conclusão disso tudo, é que a maior e a melhor palavra que a rainha de Sabá pôde proferir quando ela estava diante do rei Salomão é o que está escrito no versículo 9: bendito seja o Senhor. Está lá: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque esse Deus, esse Senhor, ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Amado, a glória não é para mim, não é para você. Não. Eu quero ter uma vida igual a minha? Está perdido, está quebrado. Eu quero ser um crente como ele, para bendizer o nome do Senhor. É isso. Porque as pessoas não devem olhar para nós e dizer: está aqui, ó, eu sou a bênção. Não, Ele é o bendito, Ele é a bênção. O apóstolo Paulo, quando quiseram honrá-lo, adorá-lo, chamando ele de outros nomes, tanto a ele quanto a Barnabé, eles rasgaram as suas vestes. Não façam isso, somos homens. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. O que a rainha de Sabá se impressionou foi com quem? Com Salomão? Não, ela se impressionou com o Senhor Deus. As pessoas não devem ficar impressionadas com a nossa igreja, irmãos, viu? Não, as pessoas não devem se impressionar conosco, com a nossa igreja. Elas devem se impressionar com o nosso Senhor Jesus, com Cristo, e dizer: eu quero isso para a minha vida também, em nome de Jesus. E sabe como é que isso acontece, querido? Porque ela mesmo dá uma palavra aqui profética, que Jesus mais tarde vai se referir à rainha de Sabá, que saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão, disse Jesus, falando aos fariseus, porque ela disse o quê? É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. O Espírito Santo é quem convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida diferente. Não quero ser igual fulano, igual ciclano. Eu quero ser conforme a palavra do Senhor diz que eu tenho que ser. Isso é justiça de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo em nossa vida, que vai trazer essa realidade para Porto Alegre, para o Brasil, em nome de Jesus.
porque o Senhor tem nos constituído para que através de nós a sua justiça, o seu juízo venha sobre este mundo que está em trevas, para que ele saia dessas trevas, em nome do Senhor Jesus. Um altar organizado, nós podemos testemunhar com a nossa própria vida. Quero convidar os irmãos do louvor para nos ajudar numa canção, e eu quero orar, querido, nesse momento, antes de nós finalizarmos. Como eu tenho falado sempre, a palavra de Deus não é para bonito, não é livro de receita. A palavra de Deus tem que ser executada, tem que ser cumprida. E talvez eu preciso nessa noite fazer uma autoanálise, olhar para dentro de mim mesmo, olhar para dentro do meu coração e saber se eu realmente estou chamando a atenção das pessoas e as pessoas conseguem glorificar o Senhor, ou se eu chamo a atenção das pessoas de uma forma errada. Não quero ser igual a essa pessoa aí, não quero. Falei aqui, querido, que as perguntas hoje são difíceis, porque o mundo está realmente provando onde é que está a fé dessa pessoa. Até que ponto ele é crente, ela é crente? Até que ponto? Até que ponto? Será que realmente ele é um crente mesmo? Será que realmente ele é um salvo? Ele está sarado em Jesus mesmo? Será? Eu gostaria, querido, que enquanto nós vamos cantar essa canção, você pudesse fechar seus olhos e fazer uma análise dentro do seu próprio coração, a todos. Aleluia, Jesus. Gostaria de convidar que você pudesse ficar de pé, se você pode. Aleluia. Como é que está a sua vida?
Como é que está a sua vida? Como é que está o seu altar, querido? Está organizado, sabedoria, edificando a casa na palavra, na rocha? Suas vestes são vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado? Você é um homem e mulher posicionado diante de Deus, compromissado na palavra de Deus? Ou você está vivendo essas crises todas que estão aí? Só tem um jeito, só tem um jeito: é mais de ti, Senhor, e menos de mim. Se a minha vida fala mais que a vida de Deus, está errado, está fora. Se a minha vontade está acima da vontade de Deus, eu estou com o meu altar desorganizado. Se aquilo que eu quero tem a primazia, está errado. É mais de ti, Senhor, e menos de mim. Renegar a si mesmo é tomar uma cruz. Oh, aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, querido. Você pode vir aqui na frente, nós vamos cantar juntos. Pastor, eu não sei cantar, eu também não sei cantar direito, não tem problema. Mas eu quero declarar aqui nessa noite, diante desse altar: Senhor, é mais de ti e menos de mim. É mais da tua vida e menos da minha. É mais o teu jeito e menos o meu jeito. Mais a tua vontade e menos a minha vontade. Eu quero ser mais posicionado. Você quer cantar comigo essa canção? Você quer orar essa verdade comigo aqui, querido? Então vem, pode vir, em nome de Jesus. Aleluia. Que nós vamos cantar isso, nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Diga isso ao Senhor, não para mim, querido, diga para Deus. Mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, aleluia. Mais de ti e menos de mim, oh, e menos de Senhor, mais de ti, Senhor. Venha, querido, você que sente no seu coração: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero meu altar organizado. Eu quero, Senhor, a minha vida testemunhando fielmente a ti, Senhor. Muito mais de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Jesus, e menos de mim. Que Ele cresça e que Ele diminua, oh glória. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor Jesus, começa, Deus, nessa hora, Pai, a tocar, Senhor, aqui, Senhor, neste altar, a cada um, Senhor, com mais a Tua presença, Jesus. É chegado um tempo, Deus, que nós não podemos mais brincar de ser igreja, Pai, que nós não podemos mais nos conformar, Senhor, com as coisas, porque as coisas sempre foram assim mesmo. Não, Senhor, é mais de Ti, menos de nós, Pai. Senhor, não há mais tempo de nós ficarmos, ó Deus amado, de forma
Ó Deus, volúvel na presença do Senhor. É tempo de firmarmos propósitos sinceros, verdadeiros diante de Ti. É mais de Ti, Senhor, e menos de nós. Começa, Senhor, a ministrar, Senhor, com cada coração aqui nessa noite, trazendo restauração. Eu sei, Pai, que o Senhor tem renovado alguns aqui, chamados, ó Pai amado, que o Senhor fez um dia. Ó Deus, que parou, que por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, decidiram, Senhor, retroceder, Jesus. Ah, Deus, porque os convites deste mundo foram gigantes, foram enormes, e aí, Senhor, sucumbiu, não teve condições de continuar. Ah, Deus, eu peço, Senhor, nesse altar, Jesus, que está aí chorando diante de Ti, Pai, que o Senhor comece, Deus, a ministrar a Tua vida de novo. Pai, o Senhor não desiste de ninguém, Jesus, de ninguém, de ninguém. O Senhor nunca desistiu de ninguém, porque todos aqueles que vão para o Senhor, de maneira nenhuma Tu lança fora. Ah, Deus, começa, Senhor, a soprar vida, Senhor, a soprar Teu Espírito. Começa, Deus amado, a ministrar com vida, Jesus. Vamos cantando isso ao Senhor, querido, enquanto oramos aqui mais de Ti. Aleluia. servo de todos os irmãos.
Diga isso ao Senhor então, querido, como uma canção, uma oração. Ele não uma canção. É mais de Ti, Senhor. É mais de Ti e menos de mim, Senhor. Aleluia. É mais do Senhor e menos de mim. É a Tua vontade e não a minha. É o Teu querer e não o meu. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar essa palavra ao Senhor em oração? Vamos cantar isso então? Mais de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Vamos orar isso. Aleluia. Mas diga essa palavra para o Senhor, querido. De Ti. Ore isso ao Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti e menos de mim. 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 Que assim seja, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos organize, que o Senhor nos oriente, que o Senhor coordene, Senhor amado, e que apareça o Senhor, que cresça o Senhor em nós. Aleluia. Que o Senhor, ó Pai, esteja edificando nossa vida, nosso altar a cada dia. Você pode aplaudir Jesus, amado? Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço nesse amado que está do teu lado aqui na frente e diga para ele: olha, é mais de Jesus na tua vida, viu, querido? É mais de Jesus na sua vida, viu? É mais de Cristo sobre você. É mais de Cristo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar seu lugar, querido, em nome de Jesus. Mais de Deus, mais de Cristo, mais dele, menos de nós. Aleluia. Essa é a palavra. Essa é a grande verdade que deve prevalecer. Não é a minha bênção, é o meu amado, meu abençoador. Amém, querido? Nós vamos dar sequência aqui em nossa programação, nosso culto de bênçãos, de louvor, de adoração no nome do Senhor. E eu inicialmente fiz menção de alguns nomes que não estavam presentes, mas agora já estão aí, né? Que bom, que bom. O Jackson e a Raíssa, é isso? Por favor, venham esses amados aqui na frente, juntamente com a Melanie, por favor. Mas eu quero convidar alguns irmãos que foram convidados para ser testemunhas, para acompanhar este momento. A Karina, está aí a Karina Kleber? Venha, queridos, por favor. O Hanna, também está aí? E acho que está uma avó, não sei se é Clarice ou é Adriana. Não? Então tá. Não tem problema não. Bênção de Deus, queridos. Olha, se tem uma coisa que eu acho que alegra muito o coração de Jesus, eu acho, viu? Não posso afirmar isso teologicamente, mas é quando as crianças são apresentadas, quando elas são abençoadas no altar do Senhor. E assim como os irmãos estão assentados, por favor, vamos tomar nossa Bíblia. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 13. Nós vamos fazer leitura da palavra de Deus, assentados, mas com reverência à palavra. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Eu entendo que esse é um momento muito interessante e muito gostoso que nós praticamos como igreja, porque
importante também nós entendermos por que o povo judeu fazia isso. Já parou para pensar? Por que o povo judeu fazia questão de trazer crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse? Por que o povo fazia isso? Para que eles fossem abençoados com as bênçãos de Deus. Porque na concepção judaica, uma criança que era consagrada ao Senhor, naquele momento ela já fazia parte de todas as promessas de Deuteronômio 28. Sabe o que está escrito lá, irmão? Deuteronômio 28? Anota para ler em casa então. Não vou ler aqui não, é muito grande. Está lá, até os versos 15, se não me engano. Está lá. E na concepção judaica, uma criança que era abençoada ou tocada, ela já fazia parte daquelas bênçãos lá. Bendito serás ao entrar, isso aí, já estou dando uma dica aqui, né? Para vocês lerem em casa o texto. Então, queridos, eu creio em nome do Senhor que, eu não sei pronunciar aqui, Melanie. Eu creio que ela não vai ser tocada hoje por nós como igreja, ela vai ser tocada pelo Senhor Todo-Poderoso, para que ela possa desfrutar das bênçãos de Deus. Que carinha bonitinha. Ai, me deu até saudade da minha quando ela era pequenininha, assim desse tamanho, né? E por que nós temos um costume, muitas vezes até esse hábito, né, de trazer alguns conhecidos, amigos, para serem madrinhas ou padrinhos, né? Como queira, eu gosto de chamar de testemunha, eu acho mais bonito. Por que a gente faz isso? Porque papai e mamãe, né? E os demais, tá bom, vou dar a mão para você também. Os demais são as testemunhas aqui que acompanham. Eu creio que a vocês é dada uma incumbência também. Eles nem pediram isso, mas eu vou pedir isso para vocês agora. Eles não me comentaram nada, viu? Eles dois aqui, mas eu vou pedir para vocês. Vocês vão lembrar a Melanie. Isso aí. E orar por ela, para que ela possa crescer no caminho do Senhor. E vocês vão lembrar ela um dia: olha, tu tinha 1 ano e meio mais ou menos, né? E tu foi lá na igreja Betel um dia assim assado, e a igreja orou por você para abençoar a sua vida. E aí vocês vão estar lembrando ela. Hoje, se vocês falarem isso, ela não vai, né, se dar muito de conta. Então, qual é a incumbência de vocês hoje? Orar para que ela possa crescer nos caminhos do Senhor. Que mimosa, né? Eu acho que eu nem vou te pegar, porque esse tio feio, barbudo aqui, né? Vai ficar no colo do pai mesmo. Mas eu gostaria, igreja, que nós pudéssemos ficar de pé. A Melanie nasceu no dia 14 de agosto de 2014. E não importa se ela é um bebezinho, como é o costume de alguns, se ela já tem 1 ano e meio, se ela já tem 5 anos, 6 anos, ainda assim é criança. E a bênção de Deus, nós vamos orar para que repouse sobre a vida da Melanie, em nome de Jesus, amém. Pai, nesse momento, nós queremos, ó Pai, que de uma maneira muito especial, Tu venhas abençoar, Senhor, a vida da Melanie, em nome de Jesus. Senhor, os seus pais reconhecem, ó Deus amado, que em Ti está o poder, em Ti está a honra, em Ti está a bênção, em Ti está, Senhor amado, a prosperidade, o frutificar no caminho, o dar frutos, está tudo no Senhor. E nós, ó Pai amado, queremos de uma maneira muito especial que Tu venhas abençoar, Senhor, a vida desta pequena, bem como abençoar a vida de seus pais, para que eles possam, ó Deus, conduzir, Senhor, a sua filha nos caminhos do Senhor. Ó Deus, a estes irmãos que estão aqui como testemunhas deste tempo, eles têm a incumbência, Jesus, de orar e de abençoar e de fazer lembrar, Senhor, a Melanie, que um dia ela foi apresentada, abençoada na casa do Senhor, pelos braços do Senhor, pela mão do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, linda. Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu, meus amados, em nome de Jesus. Fica a incumbência, em nome do Senhor, né? De estar abençoando aí, de estar conduzindo a filha nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Vamos tomar o nosso lugar, querido, e nós vamos, neste instante, queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam online até então. Que Deus abençoe vocês ricamente, queridos, em nome do Senhor Jesus. E façam uma visita, estamos aqui à disposição para poder servi-los e atendê-los. Claro, isso para quem mora aqui em Porto Alegre, né? Em nome do Senhor.